para sinais e para tempos determinados, para dias e para anos. Queridos, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um ano. Glória a Deus e misericórdia ao mesmo tempo. Porque passa muito rápido. Meu Deus do céu, irmãos, quando a gente olha os planos que a gente fez, não dá tempo às vezes a gente cumprir. Hoje eu quero falar para você sobre novos tempos. Eu quero falar para você que nós nascemos com essa orientação de Deus de viver o novo. Diga: Deus quer que eu viva o novo. Amanhã, quando você acordar, você precisa acordar com essa palavra latejando no seu coração. Deus quer que eu viva o novo. Só, queridos, que quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender algumas coisas que Deus está dizendo para nós aqui. Como que nós viveríamos a vida? Quero te fazer uma pergunta para nós entrarmos nessa palavra. Como é que você viveria a sua vida se por apenas 5 segundos você pudesse ver o seu futuro? Vou repetir. Como que você e eu viveríamos a nossa vida se numa fração de 5 segundos você pudesse ver e se encontrar com o seu futuro? Será que você viveria da mesma forma? Se você pudesse ver o que Deus tem preparado para você? Porque eu quero te dar uma notícia nessa noite. O seu futuro é lindo, ele está pronto e Deus já sabe tudo que vai acontecer. Mas nós precisamos crer para chegar lá. E são as nossas atitudes hoje, é o nosso posicionamento hoje, para viver aquilo que Deus tem para nós, que vai fazer com que nós cheguemos nesse futuro. Alguém disse a seguinte frase: uma pessoa que não tem visão de futuro, ela vai retornar para o passado. Repete comigo, diga: quem não tem visão do futuro, sempre volta para o passado. Quem não tem uma perspectiva de futuro, quem não tem uma visão sobre o que está por vir, sempre vai ficar voltando. Sempre vai ficar voltando para a velha vida. Sempre vai ficar voltando para os velhos hábitos. Sempre vai ficar voltando, como a palavra diz, para o vômito, né? Sempre vai ficar retornando para os lugares de onde já saiu. Sabe por quê? Porque Deus revela o futuro para que você tenha autoridade no presente. Aleluia. Deus revela o futuro para mim e para você. Por isso que você tem tantas promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? É por isso que Deus já usou tantas formas, tantas pessoas, para te falar que Ele vai te usar, para te falar que Ele tem uma família, para te falar que os seus filhos vão dar certo, para te falar que os seus pais vão dar certo, para te falar que a sua casa vai prosperar, porque Deus revela o futuro para que você tenha autoridade no presente. Para que você não volte para o passado. Para que você não retorne para o lugar da onde Deus te tirou. Queridos, quando nós lemos essa palavra em Gênesis, mostra para nós que nenhuma estação é igual. Você já reparou? Nós temos 4. Cada uma delas é distinta, assim como os dias da nossa vida e os anos. Eu sei que você já recebeu tantas promessas. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não vou falar que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, porque eu quero que o Senhor te dê muita vida ainda. Então eu não posso falar isso, porque senão eu estou falando que você vai morrer em 2026. Não é verdade? Mas uma coisa eu posso te falar: as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. E para viver o novo, você precisa de um posicionamento novo. Então o que a palavra do Senhor está nos mostrando é que nenhuma estação é igual. Cada dia que nasce, irmãos, é um portal de milagres que está se abrindo sobre a nossa vida. Ou infelizmente nós estamos acostumados, a gente vive os dias como se eles fossem apenas mais um dia. Quando a gente se dá conta, já passou 1 mês, 2, 12 e 1 ano. E sejam bem-vindos, nós estamos aqui no último mês do ano de 2025. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra, querido, é que cada dia que nasce, o Senhor está nos abrindo a janela de milagres extraordinários sobre a nossa vida.
Sabe outra coisa que o Senhor nos mostra? Que tem várias coisas disponíveis no céu para a nossa vida, exatamente agora. Você já pensou nisso? Existem várias coisas no céu que estão disponíveis para a nossa vida exatamente agora. Outra coisa, o que Deus está fazendo agora na terra, você sabe? Deus está agindo exatamente aqui agora, amados. Só que será que nós estamos percebendo que Deus anseia tanto que nós venhamos viver um novo tempo e só nós que ainda não percebemos? Eu quero falar para você algumas coisas sobre viver um novo tempo. O que você precisa para viver um novo tempo? Primeiro, registre, marque o que Deus realizou na sua vida. Isaías capítulo 43, verso 1 diz assim: mas agora diz o Senhor, assim diz aquele que criou a Jacó, aquele que o formou, não temas, porque eu te resgatei. Sabe, querido, para viver um novo tempo, você precisa responder uma pergunta: da onde Deus te tirou? Você precisa ter isso registrado no seu coração. Lembra que Deus revela o futuro para te dar autoridade no presente? Lembra que se você não tiver uma visão do futuro, você vai voltar para o passado? Você precisa registrar e responder da onde Deus te tirou. Se eu passar esse microfone na mão de cada um de vocês aqui, a maioria de vocês vai poder se lembrar da onde Deus te tirou. Eu sei aonde Deus me tirou. É por isso que todos os dias eu escolho não voltar para o lugar da onde Ele me tirou. Você sabe da onde Deus te tirou? Você sabe das coisas que Deus te tirou? Segunda pergunta que a gente tem que responder: o que aconteceu para você chegar aqui hoje? Eu sei do testemunho de alguns que estão aqui, e eu sei que muita coisa aconteceu na sua vida para você chegar aqui hoje. Para você estar exatamente aqui nesse lugar que você está, eu sei que muita coisa aconteceu. Querido, você precisa ter isso em claro. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas coisas você teve que perder ao longo do caminho? Quantas pessoas saíram da sua vida e quantas pessoas entraram na sua vida? Sabe, querido, a parte mais importante do seu passado, sabe qual é? Aquela em que Deus te tocou. A parte mais importante do seu passado foi aquele momento em que Deus te tocou. Foi aquele momento onde Deus mudou a sua trajetória, onde você teve uma experiência com a presença dEle. Não importa o que aconteceu, a parte mais importante do seu passado é o momento em que Deus tocou a sua vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus não te salvou para uma vida futura, mas Ele te salvou para a vida eterna. A eternidade já começou e é agora. Então precisa registrar. Você quer viver o novo de Deus sobre a sua vida? Tem uma notícia boa para te dar. Você não precisa esperar a virada do ano. Você não precisa esperar novas oportunidades. Você não precisa esperar o cosmo. Você não precisa esperar as cores. Você não precisa esperar os astros. Você precisa se lembrar, primeiro, da onde Deus te tirou. Segundo, como é que você chegou até aqui. Terceiro, a parte mais importante do seu passado é aquela em que Deus te tocou. Lembra que tem uma música que fala: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, o que Ele fez? Livrou-me da escuridão. Você lembra desse dia? Não importa se no dia que Ele tocou, você caminhou com Ele e voltou para a escuridão. O dia mais importante do seu passado foi o dia em que Jesus te tocou.
Não foi o dia onde as pessoas te humilharam. Não foi o dia onde as pedradas vieram. Não foi o dia onde as pessoas não acreditaram em você. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está te lembrando nessa noite. Lembra-te do dia em que eu te toquei. Porque você vai precisar disso para viver o novo. Você quer viver o novo? Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Para você não ter que voltar, para você não ter que sofrer as mesmas coisas. E o mais importante, para você não ter que perder tempo. Porque aí, queridos, realmente é muito duro, é muito doloroso. Sabe, amados, Deus, Ele quer fazer na nossa vida algo novo todos os dias. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para essa palavra, a gente consegue perceber que aponte para o nosso futuro. Sabe aonde está? Está na eternidade do nosso passado. Aponte para o futuro, uma vida futura, uma vida eterna. Começa nesse toque da presença de Deus, que faz eternizar a minha existência e a sua. Aponte para a eternidade, está no toque da presença de Deus na sua vida e na minha vida. Sabe, amados, quando nós olhamos para a palavra, existe uma ponte, existe aquele que faz. E eu quero te dar uma notícia nessa noite: aquele que te tocou um dia, Ele repete, Ele faz quantas vezes Ele quiser fazer. Porque Ele é Deus, creia nisso. O medo surge quando você se lembra do que Deus já fez na nossa vida. Existe um medo que surge quando a gente não se lembra, do que Deus já fez na nossa vida. Quando a gente não se lembra do que Deus já fez na nossa vida, o medo aparece, a dúvida aparece. As incertezas começam a sufocar o nosso coração, começam a sufocar a nossa mente, porque o medo aparece exatamente quando você se esquece do que Deus fez na sua vida, querido. Nessa noite eu quero te ajudar, por meio do Espírito Santo, pegar na sua mão, e durante essa palavra, que o Espírito Santo traga à sua memória o que te traz esperança. Que o Espírito Santo te ajude a se lembrar das experiências que Ele te levou a ter. Que o Espírito Santo te ajude a te lembrar que Ele fez, mas que Ele não está engessado. Ele é um Deus que repete, e Ele é um Deus de novidade de vida. Segunda coisa que a gente precisa para viver novos tempos: desfrute da paternidade de Deus. Irmãos, isso aqui é precioso. Como que eu posso desfrutar da paternidade de Deus? Olha, Deus diz para Jacó em Isaías 43, verso 1, na parte B. Ele liberou as seguintes palavras, ele diz: eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Sabe o que ele estava dizendo para Jacó? Ele estava dizendo, o que mostra para nós aqui, que um pai, ele dá nome ao seu filho. Um pai, ele dá identidade ao seu filho. E através do nome que Ele dá ao seu filho, Ele mostra o seu vínculo íntimo e familiar. Você quer viver o novo de Deus? Você vai precisar desfrutar da paternidade de Deus. Sabe o que é isso? Você precisa viver com Deus, lembrando que Ele é o seu Pai. Lembrando que Ele escolheu te chamar de filho. Lembrando que Ele escolheu colocar em você, colocar em mim, as características, as marcas, a personificação de quem Ele é, de forma íntima. E o que Ele chama a mim e a você para viver é um relacionamento de pai e filhos. Para viver um novo tempo, você precisa desfrutar dessa paternidade. Deus deu um nome para a nação de Israel, e deu um nome para mim e para você também. Você não é um órfão, a não ser que você escolha viver como órfão. Você não é um qualquer, a não ser que você escolha viver como um qualquer. Mas ainda assim, isso não vai mudar a autoridade, isso não vai mudar a essência,
isso não vai mudar o poder de Deus em fazer na sua vida o que Ele quiser fazer, amém? Mas para viver o novo, nós precisamos fazer isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual o nome que Deus te deu? Será que o nome que Deus te deu é o nome que o mundo te chama? Será que o nome que Deus me deu é o nome que as pessoas me chamam? Será que o nome que Deus me deu é o nome das experiências que eu já tive na vida até aqui? Não. Descubra o nome que Deus te deu. Não importa do que as pessoas estão te chamando. Não importa do que a sociedade está te chamando. Descubra o nome que Deus te deu. Descubra o propósito de Deus para você. O que as pessoas dizem ao seu respeito é importante. Não adianta você dizer que não é. Só que eu preciso te lembrar de algo. O que as pessoas dizem de você é importante, mas o que Deus diz a seu respeito é determinante. É diferente. O que as pessoas dizem sobre nós é importante, sim. Às vezes elas falam algo, nos fere, não fere? Machuca ser desprezado, machuca ser humilhado, porque o que elas falam de nós é importante, mas o que Deus fala sobre você é determinante. Se Ele falou, vai ser. Ele é Senhor e a última palavra vem de Deus. É por isso que muitos de vocês aqui são improváveis, porque o que as pessoas diziam era importante, mas o que Deus disse sobre você foi tão determinante que hoje você está aqui para provar isso. O que as pessoas diziam de mim era importante, mas só que a palavra que Deus falou de mim foi determinante. Por quê? Porque nada do que elas disseram sobre mim determinou meu destino, mas o que Deus falou determinou o que iria acontecer. Desfrute da paternidade de Deus. Lembre-se que você não pode transformar rótulos em identidade. Vou repetir. Você não pode transformar rótulos em identidade. Sabe o que significa isso? Às vezes a gente passa a maior parte da nossa vida transformando os rótulos que a gente recebe em identidade. Por quê? Alguém fala que você é fraco, você pega aquilo como se fosse a sua identidade. Não, porque eu sou fraco. Alguém fala qualquer coisinha com você, você pega essa palavra e você torna isso a sua identidade. Sabe o que é identidade? Identidade é a identificação de quem você é, não do que você faz ou deixou de fazer. Nós não podemos transformar os nossos rótulos em identidade. Nós não podemos deixar que as pessoas determinem quem nós somos. Irmãos, eu sei que a gente está em pleno século 21. Eu sei que nós estamos na era digital, no período das informações, onde todo mundo sabe um pouco de tudo. A partir do momento que inventaram o Google, agora o Google ficou para trás porque tem o quê? Inteligência artificial. Mas ainda hoje eu preciso te lembrar, existe um Pai que te deu um nome e você tem uma identidade. E para viver o novo você vai ter que se despir dos rótulos, das coisas que você tem pego para você, que não são as que Deus falou a seu respeito. Você não vai conseguir viver o novo se você continuar colocando o que as pessoas dizem como se fosse determinante na sua vida. Volto a te dizer, é importante o que as pessoas dizem sobre nós, mas não pode ser determinante. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Quando nós descobrimos quem nós somos. Quando nós descobrimos quem nós somos, amados. Ah, querida, eu vou falar a verdade para você. A gente começa a entender que todas essas coisas vão ficando pequenas. Quando você descobre quem você é em Deus. Quando você começa a desfrutar dessa paternidade. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós rejeitamos quem nós não somos. Vou repetir. Quando nós descobrimos quem nós somos, nós começamos a rejeitar quem nós não somos. É por isso que é tão importante você abraçar aquilo que Deus diz sobre você, querido. É por isso que para viver o novo não basta você mudar de ano. Não basta você mudar só de ambiente. Não basta você mudar e falar, não, agora vou mudar esse caminho aqui. É claro que
para algumas coisas acontecerem na sua vida, você vai ter que mudar mesmo. Vai ter que mudar as mesas que se assenta. Vai ter que mudar a intimidade que tem com determinadas pessoas e situações. Mas se você quer viver o novo, essa mudança tem que começar aqui dentro. Você tem que começar a abraçar aquilo que Deus falou de você. Lembra quando Ele te tocou? Está lembrado? Está lembrada quando Ele te tocou? É essas palavras que você vai precisar deixar enraizar no seu coração. Por isso é tão importante nós descobrir quem nós somos em Deus. Porque a partir daí você vai rejeitar tudo que você não é. Então o que diz a seu respeito? O que Deus diz ao nosso respeito? Sabe o que Ele diz? Que Ele deseja moldar. Ele deseja nos transformar, retirando tudo que nós não somos, para que quem Ele é, seja visto na nossa vida. Deus quer te moldar. Lembra da palavra que eu trouxe aqui? Sobre o Deus que molda o nosso caráter? Sobre o processo de pegar aquela matéria-prima, pegar o barro, né? Pegar a argila. E a mão do oleiro, quando ela está ali dando forma, todas as pedrinhas, todas as impurezas, tudo aquilo que pode atrapalhar é tirado, até que essa obra-prima seja edificada. Você quer viver o novo de Deus? Entenda, a sua vida é uma identidade que nasceu no céu. Aleluia, querido. Não é sobre o que você fez e nem sobre as coisas que você ainda vai fazer. A sua identidade, a sua verdadeira identidade nasce no céu. É por isso que a parte mais importante do seu passado é quando o Senhor te tocou. É por isso que a parte mais importante é nós entendermos que nós somos o espelho de Deus aqui na terra. Aleluia. Você é o espelho de Deus aqui na terra. Deus vê a sua própria imagem em nós. Deus vê a sua própria imagem em nós, querido. Você é a semelhança de Deus Pai. Meu Deus, e por que a gente não consegue ainda viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós? Porque nós estamos presos em rótulos. Estamos presos nas nossas mazelas. Estamos presos nas dores, nas feridas, nas coisas que não fomos correspondidos. Estamos presos naquilo que não somos, enquanto o Senhor nos chama para conhecer quem nós verdadeiramente somos, nele, para Ele e para a glória dEle, amém? Você quer viver um novo tempo? Atravesse os momentos difíceis com Deus. Quer viver um novo tempo? Não abra mão de passar os tempos difíceis com Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 43, verso 2. Coloca aí para mim, vou ler com você. Querido, se você quer viver um novo tempo, eu quero te dizer, não são adversidades que vão te atrapalhar. Porque problemas nós sempre teremos. Dificuldades nós sempre vamos ter. Só que o que você precisa fazer, e eu também, é não abrirmos mão de passarmos tempos difíceis, mas com Deus. Olha lá o que Ele diz. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Não abra mão de passar os tempos difíceis com Deus. Não abra mão de passar as adversidades com Deus. A presença garante a proteção. Vou dar essa chave para você. É a presença de Deus que te garante a proteção. Não é você pedir uma vida aonde as águas não apareçam, aonde o fogo não exista, aonde as dores não aconteçam nunca. Eu quero uma vida perfeita, sem problemas, sem crises. Não, ela não existe. Mas você pode viver o novo, mesmo no meio das águas turbulentas, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio das adversidades. A chama não arderá em ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu não prometo para você uma vida sem problemas,
mas eu prometo que eu estarei com você em meio a todos eles. Não, querido, se você viveu isso em 2025, continue, não abra mão de passar os dias difíceis com Deus, porque a presença garante a proteção. Nós não atravessaremos momentos difíceis se nós estivermos sem Deus. Nós não vamos suportar. Ele é a garantia de que seremos bem-sucedidos. Ele é a garantia de que não haverá fogo que nos queime, água que nos sufoque, porque Ele estará conosco. Em mais este ano que está por vir, se você quer viver o novo de Deus, não abra mão de passar os tempos difíceis com Ele. Sabe, querido, nós vemos tantos exemplos que a Bíblia nos mostra. Duas situações, vou te dar aqui, 2 exemplos. 2 situações que acontecem quando momentos difíceis sobrevêm na nossa vida. Primeiro, eles nos sufocam. Olha lá, o exemplo das águas. Você já se sentiu sufocado, querido, por problemas? Eu já. Você já sentiu assim, sem saída, sabe? Parece que está mesmo te sufocando. Situações que você tenta sair e não consegue. Coisas que estão acontecendo que você não tinha planejado. De repente vem aquele furacão, vem aquele vendaval e você se sente sufocado. Encoberto pelas águas. Encoberto pela ansiedade. Encoberto pelo medo. Segunda situação que acontece quando nós passamos por dias difíceis. Elas nos destroem. As adversidades nos fazem nos tornar como cinza. Sabe por quê? Dias difíceis têm grande tendência de destruir a sua identidade, ou não tem? Dias difíceis têm a habilidade de roubar de você a sua identidade. E aquele momento onde você, que é filho de Deus, parece que se esquece. Que tem um Deus que é maior do que os problemas, mas parece que a gente se esquece. Por quê? Porque os dias difíceis, parece que Ele nos destrói, torna a gente como cinza, não é? Já viu quando coloca lá aquela estora grossa de madeira? Parece forte, né? Parece firme, mas elas vão se queimando, queimando, e toda aquela firmeza que parecia que existia vira o quê? Pó. Porque os dias difíceis, eles primeiro tentam nos sufocar, e segundo, nos destrói. Só, querido, que é o seguinte: quando Deus está contigo, os momentos difíceis eles não te destroem, mas eles te fortalecem. Ah, é verdade, querido. Eu não sei você, mas comigo é assim que funciona. Se eu pudesse, com toda a sinceridade do meu coração, eu escolheria não viver dias difíceis. Não vou ser hipócrita, né, irmãos? Mas é o seguinte: eu aprendi a confiar em Deus nos tempos difíceis. E nenhum deles me destruiu, mas todos eles me tornou mais forte. Todos eles aumentaram a minha fé. Todos eles engrossaram o meu casco. Irmão, dia difícil tem que fazer, sabe o quê? Engrossar sua pele, deixar você igual jacaré, sabe? Você acha que você perfura um couro de jacaré assim? Com facilidade? Irmão, o couro do bicho é grosso. Você tem que deixar o Senhor engrossar o seu couro. Não é qualquer coisinha que te abate, entendeu? Não é qualquer palavrinha que é lançada sobre você que você desiste. Engole o choro, vai embora para casa. Não, irmão. Outro dia a pessoa contou uma situação e eu falei assim: ô, meu irmão, vou falar para você a verdade, viu? Se nessa altura do campeonato que eu cheguei aqui, um enviado deste Satanás conseguir me calar com uma dessa, eu posso voltar lá no primário de Deus. Irmão, eu tenho muito para aprender ainda, mas o meu couro já deu uma engrossada. Não é qualquer coisinha que me tira do eixo, não é qualquer coisa que me deixa de crer, não é qualquer situação que me afasta do Senhor. Sabe por quê? Porque eu aprendi que Ele está comigo. Está passando dias difíceis? O novo de Deus é para você. Está passando pelas adversidades, está sufocado. Você olha para o seu ano 2025 e fala: poxa vida, Deus,
Achei que ia ser o melhor ano da minha vida. Não subestime o agir de Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. A Bíblia diz que o trono dele não se abala e o seu reinado não terá fim. Não é o dia 31 que coloca fim nas promessas de Deus na sua vida. Pelo contrário, Ele é Deus do hoje, Ele é o Deus do amanhã e Ele é o Deus do para sempre. Aleluia! Nós estamos falando do alfa, do ômega. Irmãos, eu não estou pregando sobre o Papai Noel. Eu estou pregando sobre o Filho de Deus que desceu do céu. Eu estou falando sobre o pão da vida, sobre a água da vida. O nome dele é Jesus Cristo. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, irmãos. Precisamos aceitar e falar: Senhor, eu quero viver novos tempos na minha vida. Você quer viver novos tempos na sua vida, querido? Confie no amor de Deus por você. Você quer viver novos tempos na sua vida? Confie no amor de Deus, porque é o amor de Deus que alavanca a nossa vida para um novo tempo. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus te ama mais do que você mesmo. Você chegou até aqui, sabe por quê? Porque o amor de Deus está sendo ministrado pelo Espírito Santo todos os dias na sua vida. Sabe por que você está aqui? Porque o amor de Deus não é o amor das pessoas, é o amor incondicional dele por você. Quer viver novos tempos? Confie no amor de Deus por você. Isaías 43:4 diz: visto que você é precioso, honrado à minha vista, e porque eu o amo. Essas foram as palavras de Deus para Jacó. Eu amo você, Jacó. Você precisa confiar no amor de Deus. Às vezes a gente canta isso, amados, mas a gente não crê, a gente não acredita. Falta esse passo, falta esse posicionamento. E aqui eu quero te fazer umas perguntas. Primeiro, você se sente amado por Deus? Não precisa me responder. São as suas atitudes que vão provar se isso é verdade ou não, e são as minhas. Você é alguém que se sente amado por Deus, sim ou não? É você que tem que se responder isso. Se você se sente amado por Deus, você respeita a promessa dele na sua vida? Se você se sente amado por Deus, você acredita nos sonhos de Deus para você? Se você se sente amado por Deus, você se sente valorizado por Ele. Aqui eu abro um parêntese. Não é porque as pessoas não te valorizam que Deus não te valorize. Não é porque as pessoas não te reconheçam que Deus não esteja dizendo para você hoje, como Ele disse para Jacó: você é precioso, você é preciosa e eu o amo. Essas são as palavras de Deus, queridos. Na medida em que nós confiamos no amor de Deus por nós, nós acessamos a herança e o destino dele para nós. Quer viver o novo de Deus? Confie no amor dele por você. Acesse a herança de Deus através do amor do Senhor. Quer viver um novo tempo com Deus? Creia que Ele não mudou as suas promessas. Você crê nisso, querido? Olha, vão passar dias, vão passar meses, vão passar anos, mas Deus não muda as suas promessas. Não importa o que você viveu até aqui, Deus não muda as suas promessas. Nós mudamos, amém? Você pode ter começado esse ano num nível espiritual com Deus e terminar em outro nível. Você pode ter começado com promessas, você pode ter começado fazendo votos, você pode ter começado de diversas outras formas. Mas a realidade é que as promessas de Deus não mudam. Coloque esse versículo para mim, por favor. Isaías 43:13. Eu acredito que seja esse. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
agindo eu, Ele não muda as suas promessas. Antes que houvesse dia, antes que qualquer coisa acontecesse, antes que você o desejasse, antes que eu o escolhesse, por isso a palavra diz que foi Ele que nos escolheu, e não fomos nós que o escolhemos. Aleluia, queridos. Amados, Deus está agindo antes mesmo de nós termos consciência sobre o que Ele está fazendo. Entendeu? Deus está agindo antes de você perceber que Ele está agindo. Deus está fazendo antes de você sequer ter consciência do que Ele está fazendo. Você crê nessa palavra? Aleluia. Queridos, Ele não muda. O Senhor não muda o que pensa ao nosso respeito. Eu quero te dar essa notícia nessa noite. Você muda com Deus? Muda? Oh, querido. É claro que nós mudamos com Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele não muda o que Ele pensa de nós. Oh, irmãos. Deus não muda o que pensa ao nosso respeito. Deus não muda o pensamento dele, sabe por quê? A palavra diz que Deus não tem pensamento mau. Quem tem pensamento mau somos nós. Você acha que quando você entrou para aquele portão ali, Deus está olhando e falou: eu sei onde você estava ontem, viu? Agora você veste a roupinha de ver Deus vendo na minha cara? Ó, irmãos, Deus tem esse tipo de pensamento não. Eu sei o que você fez no verão passado. Agora você está orando, me pedindo? Irmãos, esses aí somos nós. Deus não é assim. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional. Agora, a nossa mudança tem consequências diante de Deus? É claro. Mas Deus não muda o que pensa ao nosso respeito. Não deixe de acreditar, porque ainda não aconteceu alguma promessa dele na sua vida. Deus não muda o que pensa ao nosso respeito. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Creia até que aconteça. Diga comigo: eu não vou parar de crer até acontecer. Não pare de crer, querido. Creia até que aconteça. Quando que nós vamos parar de orar? Nós vamos orar até acontecer. E no dia que acontecer, nós vamos continuar orando para agradecer pelo que aconteceu. Amém? Você quer viver um novo tempo com Deus? Creia e viva sabendo que Deus não muda as suas promessas, mas as suas promessas mudam o nosso destino. Deus não muda as suas promessas, mas as suas promessas mudam o nosso destino. Queridos, algumas situações, elas estão tornando-se às vezes impossível aos nossos olhos. Mas é o que nós acabamos de ler aqui. Agindo o Senhor, quem poderá impedir? Agindo o Senhor, quem poderá intervir na nossa vida? Agindo o Senhor, quem poderá fazer algo que possa ir contra a palavra dEle? Porque Ele é Senhor. Querido, por último, eu quero concluir dizendo: veja o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida, querido? Você está percebendo? O Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor? Você consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida, querido? Eu sei que tem muita coisa que você espera que aconteça, amém? Eu sei. Mas a pergunta aqui hoje é essa: você está percebendo o que Deus está fazendo? Isaías 43:19, o Senhor diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E ele continua dizendo:
ela já está surgindo. Só que ele faz a seguinte pergunta: vocês estão percebendo? Vocês estão notando o que Deus está fazendo? Será que a gente está com a cabecinha tão longe? Será que tem tantas coisas nos preocupando que nós não estamos percebendo que Deus já está fazendo coisas novas? E ele diz assim: até no deserto eu vou abrir um caminho e rios no meio do ermo. O Senhor está fazendo. Você está percebendo, querido? Ele está fazendo coisas novas. Ah, pastor, mas tem tanta coisa acontecendo. O Senhor está fazendo coisas novas. Mas existe algo. Quando nós focamos no que nós fazemos, nós só vemos coisas antigas. Agora, quando o nosso foco está em Deus, nós vemos o novo surgir na nossa vida, manhã após manhã. Muitas pessoas estão esperando promessas que já aconteceram. Pastora, como assim? É verdade. Queridos, às vezes eu me pego, me surpreendo, eu falo: Deus, espera aí, isso aqui que está acontecendo? O Senhor falou lá atrás. Às vezes a gente está pedindo por promessas que já aconteceram e você não percebeu. Porque às vezes o nosso nível de expectativa em nós mesmos é tão alto que nós tiramos o nosso foco de Deus e colocamos o nosso foco em nós mesmos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí mesmo no seu lugar, curvar a sua cabeça. Eu queria te convidar a se lembrar desse momento que você define na sua caminhada com Deus, não importa como ela esteja hoje, mas que você se lembrasse o momento aonde o Senhor te tocou. Porque foi aí nesse momento que Ele estava te revelando a sua identidade celestial. Foi aí nesse momento aonde o Senhor estava traçando e marcando para você a sua ponte. O lugar aonde você nunca mais seria o mesmo. Foi nesse dia, querida, onde a mão do Senhor te tirou desse lugar. E muitos de nós, às vezes, temos a tendência de desanimar, porque a gente acha que a coisa é da noite para o dia. E talvez você já tenha um tempo de caminhada com Jesus, mas não tem vivido um novo tempo com Ele. Mas essa noite o Senhor te convida a se lembrar, querido. Lembra? Lembra do primeiro toque? Lembra do primeiro momento? Lembra da experiência que eu te dei? Lembra da promessa que eu te fiz? Lembra naquele dia onde eu te revelei o seu futuro? Porque eu queria te dar autoridade aqui no seu presente. E quantos de nós, amados, abandonamos as promessas do Senhor porque nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou e como é que nós chegamos até aqui? Então, se nós queremos viver um novo tempo com o Senhor, nós precisamos registrar o que Deus realizou na nossa vida nesse momento. Nós vamos nos lembrar que a parte mais importante do nosso passado é aquela em que Deus tocou. Deus não nos salvou para uma vida futura, mas eterna. A eternidade com Jesus já começou, queridos. A ponte para o seu futuro está na eternidade do seu passado, no toque que eterniza a sua história com Deus. Quantos estão às vezes amedrontados? Porque o medo, ele sempre aparece quando a gente não se lembra do que Deus já fez. Oh, queridos, quantos de nós nos tornamos ingratos, omissos e não conseguimos viver em novidade de vida porque nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou. Esquecemos dos livramentos, esquecemos do cuidado de Deus com a nossa vida. Esquecemos com a fidelidade dEle conosco. Então, tire esses momentos aí para você falar com o Senhor: Senhor, eu não preciso de um novo ano para viver um novo tempo. O que eu preciso